Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens que nós começamos esta semana, falando sobre sonhos e planos. E hoje nós vamos falar de duas pessoas que parece que não entenderam os planos de Deus, parece que não queriam obedecer a Deus e fazer o que Deus estava pedindo ou mandando. Porque Deus, ele não precisa pedir. Deus é para mandar, porque Ele manda em nós, em nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E hoje eu quero falar de duas pessoas que não queriam entender ou talvez não quisessem aceitar o que Deus tinha planejado para essas pessoas. A primeira foi Moisés. Quando Deus convidou ou intimou Moisés para livrar aquele povo do cativeiro ali do Egito, é porque Deus confiava nele, Deus queria estar com ele, Deus ia proteger ele, Deus tinha de tudo ali para ajudar Moisés. No início, Moisés até encontrou algumas desculpas, eu não digo nem motivos, mas desculpas. Primeiro ele disse que é gago, é pesado de língua, não é eloquente para falar com o faraó. Mas Deus disse, eu quero você, vá. E mesmo assim Moisés ainda pergunta, e se alguém perguntar quem foi que me enviou? Aí é preciso Deus dizer, né? Diga lá que quem enviou foi o Eu Sou. Foi o Eu Sou que enviou você. Diga isso para eles. Olha, Moisés, eu estarei contigo. Aí foi que Moisés aceitou, né, exatamente esses argumentos de Deus para usar ele. Moisés foi e conversou com o faraó, conseguiu, depois de 10 tentativas, né, conseguiu tirar aquele povo ali do cativeiro. E Deus estava ali com Moisés, protegendo. De noite ele fazia uma coluna de fogo ali para aquecer o povo ali no deserto, porque era frio. Durante o dia tinha uma coluna de nuvem para dar sombra às pessoas, porque o deserto durante o dia é muito quente. Deus providenciou alimento para aquele povo. Deus fez descer do céu o maná, maná do céu. E quando o povo também precisou de água, Deus também providenciou. Disse a Moisés, olha, faça o seguinte, fale com a rocha, falai com a rocha. Está lá no livro de Números, capítulo 20, versículo 8. Deus deixou bem claro, Moisés, falai com a rocha. E sabe o que foi que Moisés fez? Feriu a rocha. 2 vezes Moisés feriu a rocha. E eu pergunto para você, quem é a nossa rocha? É Deus. Como é que você pode ferir a rocha 2 vezes? Alguns estudiosos do livro Pentateuco, eles atribuem pelo menos 3 motivos porque Moisés não entrou na terra prometida. Porque foi isso que Deus disse a Moisés, tira o povo lá do cativeiro e você vai para a terra que eu vou te prometer. Mas não foi possível, porque Moisés parece que não aceitou o que Deus mandava, o que Deus pedia. Quando ele diz, Moisés, fale com a rocha, ele feriu 2 vezes. A rocha é Deus. Nós não podemos ferir Deus. Outro motivo que alguns estudiosos do Pentateuco diz, que é que também Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 19, Moisés, quando viu aquele povo adorando o bezerro de ouro, Moisés se revolta e quebra as tábuas que Deus fez, escreveu com o dedo. Moisés quebra as 2 tábuas que Deus fez ali no pé do monte, confrontando Deus. Não pode. E outro motivo foi porque também Moisés disse a Deus, perdoa este povo, ou então risque o meu nome do livro. Então talvez 3 motivos porque Moisés não entrou na terra prometida. Deus estava prometendo, mas ele não quis. Foi desobediente, feriu a rocha que é Deus, quebrou as tábuas que Deus fez e ainda pediu a Deus para riscar o nome dele do livro. Então às vezes Deus faz um plano, diz, mostra, orienta e a pessoa às vezes não quer. Outra pessoa que talvez ia se dar mal e não se deu foi Jonas.
Deus falou com Jonas: Jonas, vá para Nínive, porque aquele povo está mergulhado no pecado. Vá lá pregar a palavra de Deus, fale de mim para eles, porque o povo estava mergulhado no pecado. A primeira atitude de Jonas, sabe qual foi? Fugir da presença de Deus. Jonas logo de imediato não foi para Nínive, Jonas foi para Tarsis, pegou o navio e foi para outro lugar, queria ir, mas Deus deu duas advertências. Quando Jonas estava no navio, o mar se agitou, o povo colocou Jonas para fora do barco, ficou lá em alto mar, e Deus fez um peixe enorme engolir Jonas. Foi aí, no livro de Jonas, no capítulo 2, é que Jonas começa a fazer uma oração de arrependimento a Deus, pedindo perdão, se arrependendo, e com certeza Deus, agora você vai para onde eu quero que você vá. E Jonas, o peixe cuspiu Jonas, e Jonas foi sair sabe aonde? Lá onde Deus queria, lá na cidade de Nínive, uma cidade com 120 mil pessoas. Jonas falou de Deus, mas não evangelizando sobre o amor de Deus, mas dizendo ao povo que se vocês não se converterem dos maus caminhos, a mão de Deus vai pesar sobre vocês daqui a 40 dias. E aí aquela população todinha se converteu a Deus, e Deus salvou toda aquela população. Então a gente percebe que às vezes as pessoas não querem aceitar os planos que Deus tem para a pessoa. Moisés, de início, botou desculpas, depois lá quando Deus pede para ele falar com a rocha, ele fere a rocha, depois ele quebra as tábuas, depois ele pede a Deus para riscar o nome dele do livro. Então você não quer fazer a vontade de Deus? E aquele povo lá de Moisés, de 600 mil pessoas, só entrou, sabe quem saiu de lá? Caleb e Josué. Aquelas pessoas que saíram de lá morreram, mas tiveram as outras gerações, os filhos, os netos, mas as pessoas que saíram de lá não entraram na terra prometida, inclusive Moisés, que desobedeceu a Deus e confrontou Deus. Mas Jonas deu tempo. Dentro do ventre do peixe, Jonas faz uma oração. Capítulo 2 de Jonas, a gente vai ver a oração de Jonas, muito bonita. E aí, Jonas prega para as pessoas e Deus salva 120 mil pessoas. Porque os planos de Deus era esse, que Jonas evangelizasse o povo. E Jonas foi evangelizar. Que nós possamos colocar no nosso coração o desejo de fazer a vontade de Deus e não confrontar Deus e fazer aquilo que desagrada a Deus. Que Deus te abençoe e que amanhã nós possamos estar aqui mais uma vez falando de duas pessoas que foi preciso Deus encorajar, fortalecer, estimular para ir à frente, porque Deus é conosco. Precisamos confiar mais no nosso Deus maravilhoso. Amanhã eu vou falar mais de duas pessoas que fizeram a vontade de Deus, mas Deus encorajou e estava ali com eles. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém e amém.